Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir esse nosso pod, mas hoje é dia, né? Quinta-feira, penúltima quinta-feira talvez de março. E a gente vai aqui bater um papo com um grande cineasta. Daqui a pouco ele está disputando Oscar, essas coisas todas. Demora um pouco, né? Principalmente jovens que saem da periferia andando com suas próprias pernas e tal. A gente vai conversar aqui com o Lúcio Lima. Mas antes de conversar com o Lúcio, eu queria, de fato, mandar uma mensagem para os trabalhadores de limpeza urbana do Brasil inteiro, né? Uma luta que já vem durando muito tempo, que é o projeto 4146, que estava lá, saiu do Senado, da mão do senador Paulo Paim, desceu para a Câmara e lá passou por diversas comissões, e o Sindilimp, eu representando o Sindilimp, com outros companheiros do país inteiro. Mandar aqui um abraço para o nosso amigo Raimundo, lá do Sindelurb, Brasília. Como ele está próximo lá do poder, ele caminhou muito bem e caminhou também em outro estado, né? E conseguiu fazer uma movimentação no Brasil inteiro. Eu fui algumas vezes a Brasília conversar com Otto Alencar inicialmente, conversar com Jacques Wagner. Depois, quando o processo começou a caminhar na Câmara, fui lá conversar com o deputado Sola, com outros deputados, com a deputada Érica Cocai. Então o projeto caminhou, saiu da CCJ, não precisou passar pelo plenário, foi para a redação final na Câmara dos Deputados e foi para a mão do presidente da Câmara. O presidente da Câmara de Deputados Federais e Deputadas assinou essa semana, na terça-feira, e o deputado Jorge Sola, direto do plenário, fez um vídeo e mandou para a gente, parabenizando pela luta, a todos os trabalhadores, ao Sindilimp. E eu fiquei muito feliz. É uma semana que começou com muita energia positiva, e isso é maravilhoso. Então já saiu da Câmara, já foi para a mão do presidente do Senado, a Colômbia, e já conversamos com o senador Otto Alencar, porque esse projeto volta para CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Já conversamos com ele é favorável ao projeto. A gente deve voltar a Brasília para, quando ele for designar o relator desse projeto. E espero que também não precise passar pelo plenário, né, do Senado, e vá para a mão do presidente Lula. A nossa expectativa é que esse projeto chegue na mão de Lula com mais brevidade possível e ele consiga dar um presente aos trabalhadores de limpeza, porque a saúde do Estado, do país, da cidade, passa pelos trabalhadores e trabalhadoras de limpeza urbana. Possa dar esse presente no dia 16 de maio a esses trabalhadores. Então, será um presente maravilhoso. E olha que a gente não está fazendo um negócio de pressão, greve, nada disso. A gente só está querendo um direito. Esse projeto, ele valorização dos trabalhadores de limpeza, tipo aposentadoria especial, tipo um salário básico que gira em torno de R$3.000, salubridade de 40%, essa turma que limpa a cidade, tem enchente, chega junto e tal. Então, não é nada injusto, é tudo justo, tudo com o direito de uma categoria secular. É uma categoria que não tem chuva, não tem sol, então a gente aguarda. Então, 41, 46 na mão dos senadores, a gente aguarda um resultado positivo. Valeu? E agora a gente vai conversar com o nosso amigo. Eu conheci pequenininho, ainda não cresceu não, é pequenininho mesmo de tamanho, ali fazendo pedágio para arrecadar recurso. Eu acho que ele ia viajar para Irecê, um gato desse assim. Os meninos viram ele lá pedindo dinheiro, o motorista passava, não dava, xingava, e ele ali com uma turminha dele. E depois me presenteou com
um documentário espetacular, que foi Pernambués Quilombo, né? Quilombo Pernambués. Então você que não viu, 30 minutos, mas é muito bacana. Eu me encontro ali e tal, muita gente. Depois lançou outros e tem outros aí. Já estou convidando ele para fazer uma tarefa aí mais braba para ele, mas tem ganhado prêmios. Então vou conversar aqui com Lúcio Lima, que vai se apresentar. Chega para cá, vamos lá e jogue duro. Pô, maravilha, Suíca. Que lembrança boa, viu? Uma lembrança boa. 2011, 2010, por ali, a gente estava iniciando o processo do Grupo Arte Mandaia, que hoje é reconhecido pelo MINC como ponto de cultura. Então você percebe, né, um grupo da comunidade Saramandaia que lutava ali para conseguir uma verba para poder fazer uma viagem para apresentar, onde virou ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura. Isso é gratificante demais. E é isso, eu sou Lúcio Lima, eu sou ator, sou documentarista, pesquisador, cineasta, sou licenciado em teatro pela UFBA, mas acima de tudo eu sou um jovem sonhador, né, e muito curioso, acho que eu posso dizer assim. Então, por isso as minhas histórias sempre dialogam com a minha comunidade e com o meu território, por causa da minha curiosidade e também para quebrar, né, as histórias negativas que tem do nosso local. Então é isso, os meus documentários, os meus filmes dialogam com o meu local, sendo esse corpo e território, contando de maneira positiva o que tem de melhor nesses locais. Bom, quando você fala de território, fala do seu local, de onde você vem, a gente pode dizer e afirmar, de verdade, que não foi nada de graça, não foi nada dado, foi luta. Porque ficar debaixo de chuva, de sol, fazendo pedágio, recebendo vai trabalhar, moleque e tal, aquelas coisas todas. E as pessoas, muita gente observa assim. Você acha que na nossa periferia, de verdade, se os governos investissem de forma real e as pessoas não fossem simplesmente atravessadoras dos recursos públicos, nós teríamos mais Lúcio Lima? Com toda certeza. Sim, eu sempre, em todos os locais que eu vou, eu até me emociono, eu faço questão de falar, Suíca, eu sou da Saramandaia, eu sou um jovem da Saramandaia. Eu saí para ir para outros caminhos, outros espaços, mas eu sempre volto para olhar para a minha comunidade e contribuir com outras histórias. É muito triste quando as pessoas falam de Saramandaia como se fosse um local apenas de violência, de perigo, de miséria, de pobreza. Não, tem que mudar essas histórias. Saramandaia é um bairro potente, um bairro de arte, de cultura, é um bairro de grandes narrativas, de futebol, de esporte, né, de vários movimentos populares e culturais. Então, quando eu consegui um recurso pela primeira vez em 2011 para produzir um curta documentário sobre minha comunidade, eu quis mostrar que ali existe potência, sabe? Que a periferia é potência, que a gente pode sim disputar espaços falando de coisas positivas da nossa comunidade. Então, quando eu falo sobre Lúcio, eu não posso falar de Lúcio sem falar de Saramandaia, né? Sem falar do que eu vivi ali para poder montar um grupo de teatro que hoje é reconhecido pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura. Então, se aquele recurso que chegou ali foi um recurso pouco, um valor simbólico para a gente poder alugar uma câmera e editar o filme, chegou, a gente conseguiu fazer um documentário e a partir dali a gente entendeu da importância dos recursos chegar nas periferias, chegar nesses locais, que é muito difícil, né? Muito difícil. Apesar hoje do governo Lula, das políticas culturais ser mais forte, né, como a lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, ainda é difícil ter acesso a esses recursos, mesmo sendo recursos emergenciais de apoio à cultura e agentes emergentes desses espaços. Mas se tivesse mais investimento, mais cuidado, um olhar mais atencioso a esses espaços, a esses grupos, com certeza outros Lúcios, outras histórias seriam apresentadas sobre o nosso espaço, sobre a nossa comunidade. Com todo o investimento que o governo federal faz, né? Com a lei Paulo Gustavo, tantas outras, né? Tem muito editais. Assim. Tem. Você acha que os atravessadores, vamos chamar assim, que tem mais acesso,
evitam que esses recursos cheguem nesses grupos de teatro, circo. Na Saramandaia tem um grupo de circo que passa com muita dificuldade. Eu não estou lembrado do nome do menino aqui agora, mas faz circo e tal, e eu sei da dificuldade dele. Foi formado até no Picolino mesmo, no Picolino. E esses atravessadores, esses que trabalham para as indústrias, grandes indústrias de cultura, têm prejudicado as comunidades periféricas? Muitas coisas hoje têm prejudicado as comunidades periféricas, né? Principalmente quando a comunidade periférica ela é retratada apenas como um lugar de violência e perigo. Então, quando você tem o Marquinhos, né? Marquinhos, é isso mesmo. Do circo, que está ali lutando junto com outros 3 colegas, Fábio e Leco, com o grupo Arte Consciente, está ali desde 2002, 2003, por aí, lutando, fazendo arte, lutando para sobreviver, porque é difícil fazer arte na periferia, velho. Então, quando você tem eles como referências na comunidade, lutando, buscando espaço, buscando recurso, e esse recurso não chega, é difícil continuar. E quando esse recurso não chega para o projeto deles, falta também para as crianças, para os adolescentes que ficam vulneráveis ali. Então, se tivesse um olhar mais atento, um recurso específico e direcionado a essas comunidades, porque o governo federal tem um projeto agora fantástico, que é o Prêmio Periferia Viva, que é um recurso direto na comunidade, que reconhece grupos que estão atuando e fazendo a diferença no território. É um projeto que tem que ser espelhado em todo o território. Tipo, as prefeituras têm que fazer isso, o governo estadual tem que fazer isso, tem que reconhecer essas potências. Então, quando você lembra da comunidade, mestre Gilmário, por exemplo, na Saramandaia, com o projeto mestre Capoeira Angola Palmares, lutando há muitos anos, sabe? E formou quase todas as pessoas ali da comunidade, tem mestre Gilmário como referência na capoeira. Tem o Rasta com a percussão. Então, se chega recurso, né? Vou trazer aqui, ali em Pernambués, o Terno de Reis Rosa Menina. 80 anos do Terno de Reis Rosa Menina. Um absurdo que o terno está se acabando. O Terno de Reis está se acabando. 80 anos do Terno de Reis Rosa Menina. Esse ano não saiu na Lapinha, porque faltou recurso. Então, percebe como a falta de investimento, como a falta de investimento e de recursos direto na base faz falta. Não é possível que vamos deixar o Terno de Reis acabar. A cultura do Terno de Reis está se acabando, né? Mas se tivesse um olhar mais atento, uma lei de incentivo que cuidasse dessas pessoas, desses grupos, a nossa comunidade era muito mais potente, Suíque. Eu fiquei extremamente triste quando Isabel Nascimento falou: o Terno não vai sair esse ano na Lapinha porque não tem recurso para um ônibus para colocar a banda. Então isso é triste. Então esses atravessadores aí, esses peixes grandes, como a gente chama, que eles podem disputar os editais pequenos, claro, todo mundo tem acesso, é um espaço democrático e tem que ser democrático, né? Mas também quando é um edital grande, os pequenininhos como eu, como Isabel, não podem participar, então tem que ter um olhar mais cuidadoso sobre isso, né? De entender como esse recurso pode chegar para todo mundo. Eu quero aqui fazer uma justiça. O Terno Rosa Menina, minhas filhas Leo e Leide sempre saíram no Terno Rosa Menina. Então o Leo já tem uma idade de 40 e pouco, desde quase isso. E eu sempre, individualmente, ou com parceiros, sempre ajudei o Terno Rosa Menina. Até porque eu tinha um carinho muito pelaquela família e gosto muito da cultura. Então ajudou na criação das minhas filhas. O ano passado, esse ano, o Terno não saiu. Eu acho que também, Lúcio, faltou buscar. Teve um edital da prefeitura e acho que o Terno não se enquadrou. Mas independente de edital ou de que não se enquadrou, a gente sabe como funciona quando o Estado brasileiro, o Estado quer realmente fortalecer a cultura. É assim com o Ouro Negro, com algumas entidades não saem, vai buscar uma outra fonte para poder sair. Então não existe muito interesse do poder público em ajudar o Terno. O Terno Rosa Menina geralmente é familiar. Eu saí no Terno do Alvorada. Eu fui o Rei Verde do Alvorada esse ano. Inclusive tem fotos nossas e tal. E fiquei muito triste também,
Porque não é um ônibus. Eu ajudei a fazer o aniversário do terno. Então, por que eu não poderia ajudar em um ônibus ou em qualquer outro? Porque a saída é o terno. Não é só não, mas o custo de um terno não é um valor absurdo. Então, eu acho que quando chegou essa informação para mim, já foi os organizadores do terno desistindo. Eu até tentei, não pode, não sei o que, para fazer isso. Mas também você não acha que está faltando as pessoas, como você é um exemplo disso. Né? Você luta para entrar nos editais, briga, reclama, que você desclassificou, você entra com recurso. Será que não existe, não está faltando aí um grupo técnico para poder, vamos ficar de olho nos editais aqui, vamos preparar a nossa conta. Por exemplo, o GAP, você conhece muito bem, o GAP tem 25 anos. O GAP nunca participou de editais. Então, o ano passado, a gente vamos preparar o GAP, porque tem editais aí. E aí nós ganhamos, o GAP hoje tem uma cozinha comunitária que distribui 300 quentinhas por dia. Ganhou um projeto agora do governo do estado, né, de prato na mesa, já está. Então, porque a gente preparou um corpo técnico para poder fazer isso, concorrer como você faz. Você perdeu, parece que lhe deram um 0 aí, mas você está concorrendo, você está ali mordendo o outro, você não está se escondendo, você não está com medo. Então eu acho que a turma precisa também, eu acho, né? É o meu semelhança. E a gente está à disposição. O GAP está lá à disposição para essas pessoas se prepararem. Por exemplo, não saiu esse ano, mas o ano precisa sair. O que é que precisa? A gente precisa correr atrás e não precisa ficar esperando que aconteça. A gente fica muito triste com isso. O seu Silvano, o Final Silvano, fazia. Foi o cara que me apresentou corrida rústica. O Silvano. E olha que sou Silvano. Tinha muita gente que o negócio dele lá, porque comunidade é isso, é de luxo, eu não quero me meter, vou fazer o meu. Mas eu acho que a turma precisa também chegar junto. Né? Se preparar, o pior também. Se preparar para isso. Mas assim, a gente precisa, também isso faz parte com você também, conversar com o povo, com o Isabel, com o Marquinhos, montar um grupo mesmo, para não ficar também na mão de muitos políticos que aparecem. Não, ajuda ali, só ajuda no ano eleitoral. É muito isso. É muito assim. Mas a gente precisa pegar o seu exemplo e outros exemplos, vários exemplos. Sua mãe mesmo, que está lá na escola, né? Ela é diretora. Ela vai fazendo, ela não fica só esperando pela secretaria, ela vai fazendo, porque o coletivo está na frente. Né? Nosso coletivo, a gente tem um corpo de organização que tem essa estrutura técnica de escrever projetos, de entrar com recursos, de entender de orçamento, né? A gente tem de prestação de contas, tudo transparente de maneira organizada. Temos esse grupo que, inclusive, tem Dona Isabel presente com a gente, né? Contribuindo, escrevendo, dando ideias. A gente está estudando, estamos nos preparando. Tanto é que a gente começou a virar ponto de cultura no MINC. Lançamos filme agora, documentário, com recurso da Lei Paulo Gustavo da Léo de Blanc, né? Assim, que chegou um ou outro projeto. Então, mas é importante sim a comunidade ter um núcleo de estrutura mesmo, de estruturar as ações, né? De pensar coletivamente. Eu fico muito triste quando vejo os artistas das comunidades trabalhando individualmente, pensando sozinho. Eu acho que isso é um erro enorme. Tem que ter um coletivo, tem que ter uma gestão ali que pense, que organize, que estruture, né, que cobre, que fale. Então acho que é importante sim. Assim, Dona Isabel é um exemplo para mim. Assim, eu tenho muito carinho por Dona Isabel. Isabel, você fala Dona Isabel, filho do seu Silvano, né? É porque ela é da minha idade, já chama de senhora. Chama de senhora, sim. Dona Isabel Nascimento, Termo de Reis, que mantém a história do Termo de Reis viva, né? Assim. Ela, Chico é professor, está lá em Jeremoabo, parece. Então, assim, não é só o ônibus que faltou, é todo o contexto, né? Tipo, o acervo do Termo de Reis se perdendo, a banda, os instrumentos. Então, quando vai parar para analisar na prática, não é só o ônibus, né? Não. O ônibus só é o dia ali, mas tem um contexto por fora e um ano. E outra coisa, Suíca, outra coisa que é importante, nós precisamos aprender a fazer cultura, fazer arte,
sem precisar de edital, né? É muito importante ter edital, mas tem que ter outros caminhos, outros mecanismos também, além dessa disputa de edital. Aí eu vou dizer por quê. Agora mesmo, na PENAB Bahia, audiovisual, categoria de audiovisual para curta-metragem, valor de R$100 mil, foram quase 800 inscritos para 10 vagas. É muito desleal os editais com todo mundo, sabe? Muito desleal. Premiação de pontos de cultura, na Bahia são vários pontos de cultura, são 30 prêmios. Então como é que ficam os outros pontos de cultura? Como é que ficam as outras histórias que tem que ser dita? Tem muita gente que quer contar a história, é muito importante nós retratarmos a nossa história, falar da gente, falar do nosso território, falar da nossa situação. Mas se a gente ficar dependendo apenas de edital, né? É difícil. Mas e aí, como é que faz também trabalho sem edital? Como é que faz sem recurso? Também é muito difícil. Então são questões que a gente tem que parar para analisar e ampliar o nosso olhar sobre a questão da política pública e como é que chega esses recursos dos fazedores de cultura. Porque é difícil, né? É difícil. É muito difícil. Ainda mais no momento, né, que a extrema-direita fica batendo o tempo todo nos fazedores de cultura, tendo a gente como inimigo, totalmente equivocado, totalmente errado, né? Uma visão arcaica. Não dá mais. Tem que entender que nós somos aliados da história, assim, de contar as nossas histórias, de manter vivo o nosso legado. 2 anos seguidos o Brasil no Oscar, indicado ao Oscar, ganhando o Oscar, ganhando o Globo de Ouro, sabe? Olha a história de Wagner Moura. Então é importante chegar esse recurso para a gente. Importante a gente contar nossas histórias, tem que ter um incentivo, né? Mas o incentivo não pode ser apenas uma disputa de 1000 projetos para 10 em um ano e depois não tem mais nada, não tem... Eu falo sem medo, às vezes é bem complicado falar essas coisas, mas é difícil, sabe? Ainda mais se coloque como um Lúcio, jovem da Saramandaia ali, Pernambués, caminha ali, que tem várias histórias, mas que não tem recurso para contar seus projetos, suas histórias. Aí... Não, aqui não tem negócio de medo, não. Eu acho que a gente tem coisas que precisam ser ditas, né? Eu acho que as pessoas não precisam ser ofendidas, Sim, claro, agredidas, mas assim, tem coisas que precisam ser ditas mesmo. Não tem esse negócio, não. E nós estamos conversando com o Lúcio Lima, cineasta, documentarista, ator, filho da Saramandaia, Pernambués. É porque, meio que eu sou muito mais velho que ele, há quantos anos? Eu fiz 30 agora. 30 anos, eu vou fazer 60, tenho o dobro da idade dele. Conheço Saramandaia, Pernambués com poucos. Eu ainda não consigo conceber Saramandaia e Pernambués. Meio que eu tenho um campo chamado Suicão, ali perto do Candeeiro. Eu morei ali tinha 3 casas, uma era minha, de taipa, e que depois se dividiu em Saramandaia, aquela coisa toda. Então eu conheço muito ali, e não é à toa que a gente tem um campo lá que se chama Suicão, porque nós construímos na mão. Hoje é uma arena. Sim. Hoje tem uma arena bacana, porque eu, enquanto vereador, coloquei emenda. Tem uma arena, tentaram tirar o nome, né? Suicão, para botar a arena na Rua das Flores, a comunidade não deixou, não. É Suicão e acabou. Então estamos conversando aqui com o Lúcio. Você, se puder dar uma moral, dá um link lá. E a gente aqui tem um roteiro para a conversa, mas a gente está botando nossas angústias para fora, nossas lamuras, e é verdade. É preciso fazer investimento. Se a democracia se manteve de pé e fortalecida, a cultura teve um papel fundamental. Os artistas, né? Muitos artistas como Wagner Moura, Lázaro Ramos, Lúcio e tantos outros, né? Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. Então, assim, muita gente, a cultura teve esse papel. Como Olodum, Leaê, todo mundo teve esse papel. Então, o governo precisa ver um meio termo, não só os editais, mas as próprias empresas que vão fazer contrato com o governo do estado, precisa ter uma cota. Não tem cota para o sistema S, tem uma cota para a cultura e destinar para a periferia, para poder fazer essas coisas. E não ficar como a cultura fosse de época, né? Nessa época a gente ajuda, na era outra não ajuda. Então é preciso dizer isso às pessoas, para que possa ajudar mais a periferia, ajudar os jovens na periferia. É preciso fazer isso.
né? Eu vejo aí muitas escolinhas de futebol, os caras ali sofrendo e tal. E o governo tem um departamento de esporte, né? A Sudesb, não sei o que e tal. Precisa chegar de fato, não como campanha eleitoral, chegar de fato como política pública, para salvar muitos jovens. Mas assim, vamos conversar, falar de coisas bacanas também. Né? Já estamos falando, né? Vamos falar, você nos presenteou, foi muito legal aqui. Foi o Quilombo Pernambués, né? Como é que está isso? Como é que tem muita gente assistindo? Tem feito divulgação? Você já caminhou ali pelo bairro Pernambués? Se é preciso fazer uma amostra, a gente conversou até outro dia, fazer uma amostra de cinema de Pernambués e tantos outros. Utilizar o centro social urbano para fazer isso. Como é que você está isso? Me conte um pouco para as pessoas ouvirem o que é o Quilombo Pernambués. Eu vou trazer todo um contexto histórico, porque eu iniciei nessa linha de produzir documentários, né? Assim, eu sou nascido e criado em Saramandaia, só que eu cresci na comunidade de Saramandaia assistindo imagens de arquivo, falo isso com muito prazer, eu cresci vendo imagens de arquivos. Um certo dia eu estava em casa e puxei uma gaveta e descobri lá vários VHS, e era material que meu pai filmava sobre a construção da comunidade de Saramandaia e lutas em Pernambués, assim. VHS era um negócio, uma fita, que hoje vocês link, passou para CD, VHS. Digital, E esse VHS era de memórias da comunidade se construindo, lutando para permanecer naquele local. Então tinha material de atividades escolares, a construção da primeira paróquia de Saramandaia, década de 70, 80, anos 90, quando tudo era uma fazenda Pompilho ali, ainda tem muita floresta densa e tal. Os moradores ocupando espaços da comunidade, e teve a invasão da Polícia Federal chegando, desapropriando aqueles espaços, que teve embate, teve luta, a comunidade lutou, né? E aí eu falei, rapaz, esse material aqui eu vou guardar porque futuramente vai servir para alguma coisa. E eu sempre fui um garoto muito curioso e descobri no cinema, quando em 2008 eu fui ator do filme Trampolim do Forte, protagonizei o filme, e eu quis voltar para a minha comunidade para poder passar um pouco do meu conhecimento que eu tinha conhecido fora, né? E aí o documentário foi a porta de entrada para poder apresentar que na Saramandaia existem muitas histórias positivas, acima de tudo, de mulheres, né, de senhoras, falar da força das mulheres, Dona Terezinha, não pode falar de Saramandaia se falar de Terezinha, de Dona Marise, né, de Araci, de Irmã Paula. Então as mulheres, de minha mãe Luciene, que está em diversos movimentos, então as mulheres construíram aquilo ali. Então a partir desse olhar eu quis apresentar para as pessoas de fora como era a comunidade, né? De que não era essa comunidade que a mídia vende, de que é uma comunidade violenta, está errado. É uma comunidade positiva, de arte, de esporte. Você vai na Saramandaia hoje, dia de domingo, vai no campo, tem uma grande festa do futebol. Teve a final semana passada, com banda, com a comunidade curtindo, aproveitando, lazer, as crianças à vontade. Então isso tem que estar na mídia. Por que não está na mídia essas histórias positivas da comunidade? Só quer falar da gente de momento de perigo, de violência, retratar a gente como nada, sabe? Então foi a partir disso que eu entendi que o documentário, que o cinema podia virar linguagem para essas pessoas se autorretratarem e se olharem na tela. Então com esse documentário de Saramandaia eu comecei a ir para outros espaços. E aí eu fui para Pernambués, apresentar a comunidade como uma comunidade potente. E aí eu descobri, né, conheci a professora doutora Francisca de Paula, conheci a história de que Pernambués, que Saramandaia já foi um quilombo que fazia parte do antigo quilombo Cabula, né, que envolve outras 17 comunidades, que envolve outras 17 comunidades do território. Então eu falei, agora que eu já fiz o documentário de Saramandaia, que eu já mostrei as imagens de arquivo, bora fazer um documentário sobre Pernambués. E aí fizemos o documentário de Pernambués Quilombo Urbano, né, que o senhor participou, está lá dando um depoimento belíssimo, e outras lideranças da comunidade. E a gente circulou na comunidade de Pernambués, fomos para as escolas, apresentamos em todas as escolas da região, fizemos cineclubes,
fizemos ações com a comunidade, e aí agora lançamos o documentário Quilombo Cabula, que apresenta o nosso território como um espaço de quilombo, né? Do Quilombo Cabula. E fechamos essa trilogia, mas a ideia, né, a meta é que nos próximos anos a gente consiga caminhar pelo antigo Quilombo Cabula, contando as histórias dessas comunidades. A gente tem que apresentar as nossas comunidades de maneira positiva, mostrando o que tem de melhor e mostrando como foi construído aquilo ali. Muitos estudantes não conhecem a história do seu local. Né? Muitos moradores jovens. Muitos moradores, muitas pessoas não conhecem. Não sabe, pô, mora aqui em Saramandaia, mas você sabe como foi construído Saramandaia? Você sabe como foi construído Pernambués? Sabia que aqui já foi um quilombo? Então essas histórias têm que chegar na comunidade. Né? Então acho que a partir disso, a partir do cinema, a partir da arte, a partir da música, que a gente precisa levar o nome da nossa história. Eu vou trazer outro projeto aqui, Suíga, que é muito importante, que foi o projeto O Som do Beco, que é uma oficina de iniciação musical que o Arte Mandaia, com ponto de cultura, oferece na comunidade de Saramandaia, que as crianças dentro da Escola Marinha Tavares aprendem a tocar diversos instrumentos, guitarra, teclado, violão, percussão, e depois esses estudantes descem para os becos da comunidade e vai tocar música, sabe? Em espaços que as pessoas têm medo de ir, a arte vai, porque mostra que nossa comunidade ela é aberta, que a comunidade tem arte, tem cultura, que os becos são de arte. Parar com essa visão marginalizada de que a gente não presta, nós prestamos, nós fazemos arte, cultura, entramos nos becos, nas vielas, porque a comunidade é uma comunidade potente, de paz. Aí eu vou trazer uma informação aqui muito importante. O Portal Pernambués divulgou recentemente que o Mapas divulgou que a comunidade de Saramandaia tem quase 2 anos e meio que não tem um tiroteio. Como que uma informação dessa não vai para a mídia? Como é que não vende a comunidade como uma comunidade de paz, velho? Então, é importante as pessoas saberem disso, que a comunidade é uma comunidade pacífica, comunidade de arte, de cultura, de lideranças, de festa, de futebol, sabe? Você acabou de falar da questão que teve final de semana, teve a final. Eu tava lá, até foi campeão. O time de fora foi campeão, o cara tava lá torcendo pro morro da comunidade, mas perdemos, mas foi pacífica, depois todo mundo tava junto, curtindo, sabe? Teve Narcisinho, o Olodum tocando lá. Olha que legal, olha que maneiro. E ninguém fala sobre isso. Agora, se fosse o contrário, a gente estava em todas as manchetes policiais. Percebe como é contraditório? Percebe como a gente tem que mostrar que a periferia é potente? Eu estou indo agora, depois de amanhã, sábado, para São Paulo, receber o prêmio Periferia Viva, representando Saramandaia e Pernambués, pelas ações culturais que nós realizamos. Pouco se fala sobre isso, sabe? Porque estão acostumados a ver os corpos de Lúcio, os corpos de outras pessoas, os corpos negros da periferia, apenas no chão, estirado e mortos. Mas quando a gente está fazendo ação, né, sendo esse corpo, território vivo, presente, de arte, de potência, circulando pelas escolas, com os documentários, circulando pelos becos com a música, na final do futebol ninguém conta, ninguém fala. Bom, eu tenho, como Lúcio, eu tenho um prazer enorme em estar nas comunidades periféricas, principalmente em Pernambués, Saramandaia. Eu, sempre que eu posso, eu vou lá, participo do futebol, incentivo o golzinho. Ontem mesmo estava lá, quarta-feira, estava lá na Baixa da Paz, uma outra arena que nós levamos para lá. Fomos lá, na verdade, ver uma obra de encosta de 3 milhões de reais, né, que foi indicado pelo PAC, uma indicação nossa, e está lá andando, está de perto. Aproveitei, fui lá na escolinha do Santos, né, de Mael, Doguinha e Xero. Os meninos fizeram gato sapato, montaram no gol, os meninos chutaram muito forte. E depois eu peguei meu baba, que eu tenho um baba lá embaixo. Então é isso, as pessoas precisam de oportunidade. E o governo precisa dialogar com essas lideranças. Então o grande problema talvez esteja aí, né? Os 17% que acumula a riqueza
desse município, desse estado, talvez, só chega nas nossas comunidades naquela hora. E aí, às vezes também, por necessidade, e a necessidade estrutural que a nossa comunidade tem, acaba depositando nessas figuras que nunca mais aparecem na comunidade, só aparecem de 2 em 2 anos, ou de 3, ou de 4 em 4, para depositar de novo na comunidade. A gente sozinho, a gente não consegue andar muito, né? O Estado, o governo, ele é feito de diversas vertentes, de diversas classes. E a gente vai continuar, se a gente continuar assim, a gente vai continuar sendo a classe que vai ficar sem nada. Uma só voz, né? Você vê Câmara de Vereadores hoje, você vê o Congresso Nacional, o trabalho que nós estamos tendo para aprovar um projeto que é fundamental para os trabalhadores de limpeza urbana que moram na periferia, que vai limpar os bairros nobres e moram na periferia, mas está na mão de 17% dos ricos e tal. Então isso é importante. Você acha que o audiovisual, contando a história da comunidade e tal, você vai conseguir colocar um pouco de consciência, de classe na periferia? Porque é a periferia que bota os caras, né, lá em cima. Tem que dialogar, né? Nós temos que ter nossos mecanismos de atuação. Então, o audiovisual, eu encontrei o audiovisual, encontrei a arte, encontrei a cultura como uma potente de diálogo. Então, o que é que a gente está fazendo junto com o Ponto de Cultura é contar as nossas histórias de maneiras positivas, resgatar nomes históricos da comunidade, de lideranças que já partiram, mas que deixaram um legado muito potente no território, e apresentar essas histórias para a comunidade, tá apresentando para as pessoas, principalmente para as novas gerações, as histórias desse local que ela convive hoje, né? Então o audiovisual é fundamental o audiovisual contar histórias positivas dos nossos espaços, dialogando com leis importantes, como a Lei 10.639, falando, sabe, que pode ir para a sala de aula. Então, eu acho que é fundamental, que é importante, e a gente tem que ter, sim, um olhar mais cuidadoso sobre isso. Então, o audiovisual, ele pode ser o cinema, o documentário, a música, o teatro, a dança, o circo. Ele pode ser um instrumento pedagógico, ele pode ser um instrumento de contribuição da história local, do território, e que as pessoas comecem a entender que é importante a gente reconhecer aquelas pessoas que estão ali como potência, como referência, sabe? E dar mais espaço e valor para essas pessoas. Quebrar um pouco esse vínculo de pessoas que vêm de fora só no momento eleitoral e pedir o voto e dar uma boca de urna ali, que vai acabar a boca de urna ali mesmo, sabe? E não dá retorno, você mantém aquela pessoa 4 anos votando contra você o tempo todo, por causa de um dia, por causa de uma hora, por causa de um dinheiro que, sabe? Então, acho que tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse estudo. Mas como é que a gente faz esse estudo? Visitando as pessoas, indo para os becos, né, indo para as casas, olhando olho no olho, contando essas histórias, colocando o audiovisual como instrumento de apresentação do território. Então, eu acho que sim é possível a gente usar esse instrumento. Beleza, fala um pouco aí da sua mãe. Você falou com sua mãe com muito orgulho. Todo mundo fala da mãe com muito orgulho. Ah, né? Demais. Então, acontece o que acontecer, todo mundo tem momentos que, o tempo todo, fala da mãe com muito orgulho. Sua mãe é diretora do Marinha Tavares, né? Na verdade, minha mãe, antes de ser diretora, antes de ser qualquer coisa, ela é minha mãe, né? Então isso é mais importante do que qualquer coisa. E, assim, mas ela desenvolve um trabalho bacana lá no Marinha, né? Desenvolve, assim, eu sou suspeito a falar, né? Mas assim, a gente vai visitar ela. Antes da Marinha Tavares, a minha mãe já fazia um trabalho e faz um trabalho na comunidade de Saramandaia de maneira fantástica. Né? Foi uma das fundadoras da primeira escola comunitária, que era a antiga escola Chico Mendes da Saramandaia. Tem, acho que a geração passada, 80% passaram pela Chico Mendes. Minha mãe foi diretora e professora da escola. Montou
primeiro grupo de mulheres e de jovens ali na comunidade. Então é uma referência, uma líder que me dá muito orgulho, sabe? De ser filho dela, assim, de Luciene, de N, como é conhecida. É um caminho enorme. E entender, né, que eu segui os passos dela e que eu posso também contar e fazer diferença na comunidade com as minhas histórias, né? Mas tudo isso só deu certo porque eu tive ela do meu lado, uma professora retada ali, focada, né, que colou junto, que me deu direção a esse caminho aqui, vamos por esse caminho, que puxava a orelha na hora certa, mas que hoje faz um trabalho na escola fantástico, tem um projeto que eu acho sensacional, que é construindo uma escola antirracista, que ela dialoga com o território, né, dialogando diretamente com a Lei 10.639, e levando para os estudantes da escola, para os professores, para a comunidade escolar, a história local, porque as salas não é numerada 1, sala 2, sala 3, não. A sala é nomeada com lideranças antigas da comunidade que construíram aquele espaço. Então, traz Terezinha, seu Armando, o Nicolau. Uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa, que é um projeto fantástico, e tem um dia da culminância que os estudantes não só vão ver aquele nome lá, mas vão pesquisar e vão entender e conhecer quem foram aquelas pessoas, sabe? Isso é fantástico, Silvio. Acho que a escola tem que ser assim. Tem que ser uma escola plural, tem que ser uma escola que dialoga, que dá potência, mas que fala também da gente, né? É importante a gente conhecer as histórias de tudo, mas assim, conhecer a nossa própria história é mais importante do que qualquer coisa, na minha opinião, porque se não fosse isso, não fazíamos documentários, porque no documentário fala da nossa própria história, então também dialoga com isso, né? Você me convidou, eu vou pedir a turma aqui para fazer uma visita na escola. Eu também gosto muito de educação. Se não fosse educação, eu também não chegava até aqui, porque, para você ter ideia, eu morava ali no Candeeiro, e eu estudava na UDESC Bahia. É muito mais perto, é bem pertinho. Mas quando chovia, ainda tinha aquela ladeira, eu tinha que ir lá por cima para essa maior, passar aí na São Sebastianense, porque era muita lama, botava um saco plástico na conga, né? A gente não tinha que chute na conga para chegar na UDESC Bahia. E são duas escolas que tem ali, né? Marinha e o Kleber. Duas escolas enormes, né? São grandes elas. Tem pouco aluno. Eu acho que antes o governador Jerônimo virar governador, eu tinha colocado para ele da importância de ter uma escola ou duas escolas de tempo integral em Pernambuco. Transformou ali o Omar Baleiro, que tem lá a Andréia, que é maravilhosa. Sensacional, professora Andréia. E agora você me trouxe uma notícia de que a Secretaria de Educação, toda essa notícia é velha já, que trazer, juntar, né? Eu acho que isso não é só fazer esse tempo integral. Eu tenho que fazer os alunos irem para a escola. Um dia passei por lá, o menino estava indo embora, acho que era cedo. Mas tem que fazer os meninos. E não só na época que eu estava com fome. Não, mas ficar lá. Eu acho que esse trabalho que sua mãe faz é importante, de pesquisa. Tem um GAP, outro dia cheguei lá no GAP, a gente fez uma amostra de lideranças negras, na Estela, Teodoro Sampaio, tal. E a menina que faz reforço lá estava lá mostrando. Eu digo, não é assim que mostra, não. Eu fui contando a história de cada um. Os meninos ficaram encantados. É fantástico. Aí o pessoal do Menor Aprendiz ouviu, me chamou, vamos lá, continua. Eu fui contando. As senhoras, entendeu? Sim. As pessoas ainda precisam conhecer, mas assim, tem gente que tem dificuldade em leitura, mas quando você fala, né, cantamento, né, porque a mídia burguesa, ela conta a história do que eles querem, né, ou quando você quer macular a imagem do outro. Mas a gente precisa contar isso. É interessante quando você traz e diz, porra, os caras não foram cobrir lá o campeonato. Eu acho que tinha mais de 2.000 pessoas. Nenhum jogo profissional, tem jogo profissional que não dá 100.
Mas só ia quando a gente estava na TV Baiana. Eu fazia TV Baiana e todos os domingos eu ia cobrir um campeonato de futebol. Nordeste Amaralina, Pernambués, não sei o que, a TV estava lá. Sim. Então é isso, a gente precisa. E olha que é importante dizer que as emissoras é concessão pública, então é do público. E ganha muito dinheiro. Então precisa de fato mostrar. E também mostrar esse trabalho que Lúcio, tanto João, tem tanta gente fazendo isso. Tem um projeto lá, acho que você conhece, lá no Sussuarana, eu não sei se está funcionando ainda. Mato Escuro, Sussuarana, e fazendo um trabalho bacana. O Nego Davi era de lá, muita gente era de lá. Tem muito rapper aí que a gente traz para perto, a Mr. Armeng, tantos outros. Nunca mais vi falar em 14 bis, um menino que fazia muita coisa pra gente, grafite. Eu fui um defensor lá na Câmara dos Grafiteiros. Porra, tem um cara que queria criminalizar os grafiteiros. E é eu que defendia, entendeu? Então é muito nesse sentido, né? Mas eu queria também que você falasse assim, quais são os outros passos, além dos prêmios, falasse um pouco dos prêmios que Lúcio tem ganhado, que são muitos, e depois falasse um pouco aí do futuro, né? Onde é que Lúcio quer chegar, onde é que arte, seu projeto Arte Saramandai quer chegar, como é isso, quais são as parcerias que vocês têm buscado aí. Eu gostei de você falar, não vamos viver só de editais, é preciso ter os outros movimentos, né? Sim. Como você trouxe aí, você me conheceu, eu buscando recurso de maneira na rua, né? Com a galera na rua. Tá ali uma memória importante, mas uma memória triste, porque é um grupo que para lutar, para poder fazer uma viagem para apresentar sua arte, tinha que estar na sinaleira pedindo recurso, sabe? Então, olha que difícil. Mas isso tem alguns prêmios aí, o prêmio eu acho meio, né? É importante, mas o ego, para encher o ego, mas a vida passa, né? A gente tem que continuar buscando outros espaços. Então, assim, acho que eu estou lançando agora meu primeiro curta de ficção, foi selecionado agora para o Panorama Coisa de Cinema, ganhei o prêmio em Trancoso, que foi o Festival de Cinema de Trancoso. Nós ganhamos 2 prêmios, o melhor filme e melhor atriz, com a Cília Coentro, que está na novela agora fantástica. Esses prêmios da Tico Tico? Alguns dão tico de cozinha, outros dão troféu, outros só dão certificado, depende muito do prêmio, né? Tem o prêmio Periferia Viva, que nós ganhamos também agora, recentemente, com o Arte Mandaia, reconhecendo pela trajetória e pelo que nós desenvolvemos ao longo de 15 anos como ponto de cultura. E tem o filme, né, acabei de citar, Mundinho. Eu fui selecionado agora para o Festival Curta Rio, estou indo para a semana para o Rio também disputar o prêmio lá no Curta Rio. Então acho que é isso, eu almejo, primeiro de tudo, que eu quero viver, né? Assim, eu tenho uma filhinha ainda de 5 aninhos, então acho que viver esse mundo hoje, sendo um jovem, né, da periferia, um cara negro que circula com outras histórias, é difícil, assim, né? A gente consegue sair, consegue expandir, mas no dia a dia é difícil pelas estatísticas, né? O IBGE mesmo e apresenta a quantidade de jovens assassinados, mortos, né? Então a arte, ela me salvou e eu espero que a arte salve outras pessoas. Então eu quero continuar fazendo arte, vivendo da arte, produzindo outros filmes, contando outras histórias. Já estou iniciando a pesquisa para o meu próximo documentário. Estou lançando também daqui a pouco Mundinho nos cinemas, né? Nos festivais, na verdade, em outros festivais. Vou circular com o Quilombo Cabula em outros espaços. Estou atuando como ponto de cultura, buscando outras possibilidades de atuação. Não temos recurso nenhum também, assim, os recursos que chegam é um ou outro edital que a gente ganha ali, a gente está zerado, não tem recurso nenhum, nem para pagar as pendências, pode-se dizer assim. Mas a gente continua lutando, né? Continua lutando, não pode baixar a cabeça. Vamos manter o projeto funcionando. Temos o projeto Som do Beco, nós conseguimos todos os instrumentos. Tem a Escola Marinha Tavares que abre as portas para a gente poder ensaiar, fazer as coisas. Mas os recursos acabaram para a gente fazer as intervenções nos becos, então a gente deu uma segurada. Estamos buscando os editais para a gente poder voltar a circular com esse projeto, que é um projeto fantástico e tem que ir para outras comunidades, né? A gente está com
porque querendo ou não tem um custo do oficineiro, o lanche dos meninos, né, tem esse custo. Então a gente segurou, então a ideia também depois circular com esses projetos e potencializar ainda mais o Arte Mandaia, para ser um espaço de construção e fortalecimento de histórias locais, assim, pode-se dizer. Então, continuar ampliando. Temos um coletivo hoje de quase 30 pessoas que atua na cabeça ali do grupo, articulando, organizando, pensando, buscando espaço. Mas também, fora isso, eu tenho a minha vida profissional particular também, fora do ponto de cultura, que é os meus documentários, os meus filmes também, as minhas pesquisas. Estou desenvolvendo um roteiro para o meu primeiro projeto de ficção, longa-metragem, que já tem um curta. Estou produzindo uma série, comecei a pesquisar e desenvolver o roteiro de uma série que também dialoga com a comunidade de Saramandaia, uma série de ficção baseada na história do bairro, né? Então é mais ou menos nisso, nessa linha assim que eu quero estar construindo as histórias. Como é que a pessoa faz para estamos aqui conversando com o Lúcio Lima, cineasta, documentarista, ator, morador da Saramandaia, nascido e criado, Saramandaia, Pernambués, circula ali. Então, dá uma moral aí no canal para fortalecer. Mas se uma empresa, um amigo quiser, eu quero ajudar Lúcio, eu quero ajudar o Arte Mandaia, eu quero contactar ele para fazer um roteiro da minha empresa, como é que faz? Deixa os seus contatos aí, fala aí com a palavra. Nosso Instagram, né, Arte Mandaia, o T é mudo, é Arte Mandaia, e tem o Instagram também, Lúcio Lima, que pode ter contato por lá, a gente pode conversar e criar essas parcerias, que é importante para a manutenção de todos os grupos e coletivos que existem, né? Pois é, então vamos encerrar por aqui. Queria que você deixasse uma mensagem aí legal aí para essa juventude. O caminho é o conhecimento, a disciplina, né? Ouvir pai e mãe, muito importante. A gente sabe de todas as dificuldades, mas tem um caminho legal. Sim, o caminho legal é o caminho da arte, né? Do esporte, da cultura, do estudo, do cinema, ser do bem, né? Saber chegar, saber sair em paz. Então, estude, acredite em você, porque nós podemos e chegaremos onde a gente almeja, assim, com dedicação, com estudo, com cuidado, com diálogo. E acho que o caminho é esse, Rick. Assim, eu fui fruto de projetos sociais, tive uma turma de pessoas que passaram pela minha vida, que deixaram diversos legados importantes. Então, os projetos sociais, a escola, né, a cultura, ela tem que ser um braço ali colado com esse jovem, com essa criança, que vai direcionar também para a vida, dar um suporte, né? Se a gente pode levar a nossa história, levar a nossa comunidade também como esse corpo território que caminha, que circula, que vai para outros espaços, vai sempre de olho na nossa comunidade e estudo. Acho que o estudo é o ponto principal. Pronto, conversamos aqui com o Lúcio Lima, apesar de ter Lima no seu sobrenome, igual o meu nome é Luiz Carlos Santos Lima. Sabia não. As pessoas me conhecem como Luiz Carlos Suíca, ou Suíca, como eu gosto de ser chamado. Mas ele, não sei, vou mandar fazer a pesquisa, agora isso é meu parente. Mas é um menino bacana, conheci nessa caminhada, nessa luta. Vai tentando, mas vai conseguindo. Nada é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil para a gente que nasceu na periferia, é preto. A gente tem que ir lutando, furando a bolha. Mas o mais importante, ter gratidão e não largar a mão de ninguém. Valeu? Até a próxima. Tchau.